Boa noite, amigos do The Dealers. É um prazer ter todos vocês aqui de volta. Como todas as semanas, a gente vai ao ar às terças-feiras, 18 horas, mas fica lá nas plataformas de YouTube, Spotify, etc, etc. Então, por favor, a gente precisa da sua audiência. Eu queria ressaltar que esse The Dealers não tem patrocínio de ninguém, a não ser o apoio do Alto Avaliar, é claro, porque a gente está aqui dentro. Mas a gente não tem patrocínio, não tem nada, por ser um programa livre, leve e solto, sempre com convidados especialíssimos, como vocês já notaram. E sempre contando mais uma historinha da indústria automotiva brasileira e do mundo. Então, o convidado de hoje é sensacional, é especial. Eu vou ler um pouquinho só da qualificação dele, do currículo dele, e aí deixo ele se apresentar depois, né? Mas ele tem mais 27 anos de carreira na indústria automotiva. 21 só de Toyota, gente. Né? Hoje, ele já passou por quase todas as posições da Toyota, né? Hoje é diretor de um programa de mobilidade da Toyota. Nem vou falar que é da Quinto, que eu já falei, mas ele vai contar melhor. E ele é economista, né? Formado em São Caetano do Sul, na Universidade Municipal. E vou deixar ele se apresentar. Estou aqui com o Vladimir Centurion. Tá. Muito obrigado por estar aqui, Centurion. Imagina, um prazer, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Conta um pouquinho, porque assim, é difícil a gente ter, e a gente vai falar sobre isso depois, até eu fiz um post ontem no LinkedIn, o pessoal me mandou um monte de currículo. Gente... eu vi seu post. Então, mas eu não tenho esse canal todo para ficar indicando um monte de gente. Se alguém perguntar, eu vou indicar com prazer quem me mandou o currículo, não tem problema, tá? Mas a gente vai falar sobre isso, porque o que você tem de raro é que você está há 21 anos na mesma montadora. Exato. Isso antigamente até era comum. Hoje em dia mudou bastante. Raro, não? Muito raro, né? Às vezes eu me sinto uma lenda viva. É mesmo. Isso, não? Mas me conta aí, como é que você começou no mercado automotivo e como é que foi parar na Toyota? Eu volto um pouco. Minha carreira, eu sou formado, como você mencionou, em economia e contabilidade. Então, eu começo minha carreira na área financeira, em custos. Então, a primeira fase da minha carreira foram 10 anos trabalhando em custos. Mas em onde? Várias empresas. Uma delas é a Cimento Itaú, por exemplo, a Mangels, do setor automobilístico, enfim. E eu tinha um sonho, porque eu morava já no ABC Paulista, e eu gostaria de trabalhar em montadora, né? Frente a Volkswagen, Chrysler, que nem existe mais, enfim. Eu tinha esse sonho Volkswagen Caminhões, que era Volkswagen Caminhões, exatamente. Eu tinha um sonho de trabalhar um dia na indústria automobilística. Mas minha carreira começou conforme a minha formação. Economia, contabilidade. E por que eu fiz contabilidade? Porque eu queria ascender nas empresas e eu falei, quem que é o número 1 de finanças? Naquela época era o controller. Hoje se fala CFO e tudo mais. E para ter acesso a essa posição, tinha que assinar balanço e tudo mais, aí eu fui fazer contabilidade. Mas eu chego a um ponto na minha carreira, Caporal, que eu falei assim, acho que não é muito a minha praia, eu gosto muito de gente. E eu olhava muito para a área comercial. Porque eu sempre achei que você não tinha perfil de financeiro. Exato. E na área comercial, você olha várias posições bacanas, né? Gerente regional, gerente de marketing. Eu falei, cara, aqui eu acho que é muito mais a minha praia, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na área comercial, ser convidado na Bridgestone Firestone. Aí que começa a minha carreira, basicamente, na indústria automobilística, no fornecedor de pneus. Isso foi em 97. Eu saio, deixo 10 anos de finanças, eu já tinha chegado em analista sênior de custos e fui ser supervisor comercial para atender as montadoras na Bridgestone. Que sorte que eu tive, porque foi uma época, Caporó, que as montadoras estavam vindo muito para o Brasil. Peugeot, Citroën, a própria Honda expandindo. Década de 90, né? A própria Toyota expandindo, exatamente. Isso. E aí eu visitei várias. Acho que a Peugeot veio em 2001, se não me falha a memória. Sim. Enfim, eu conheci todas elas. A Renault, a Nissan, no Curitiba. Tudo como fornecedor de pneu. Então eu comecei nessa fase trabalhar na indústria automobilística fornecendo para as montadoras. E na Bridgestone fiz uma carreira bacana, fui conhecer o lado de retail também, fornecer pneus para os concessionários e tudo mais. E aí lá eu fiquei 7, quase 8 anos na Bridgestone. E da Bridgestone eu fui para a Toyota.
Isso em 2004 fui para a Toyota. Nossa, então 21 anos de Toyota. Exato. E como é que é, assim? Porque a Toyota, ela sempre foi uma montadora diferente das outras, né? Das tradicionais e tal. Né? Sempre, inclusive na relação com os dealers, sempre diz assim, ó, você tem que ter esse sistema de gestão, você tem que ter esse processo de pós-vendas, esse processo de vendas, né? Sempre impôs um padrão, né? E os funcionários abraçaram. E eu acho que é um dos motivos do sucesso também. O que você tem falado sobre isso? A Toyota, ela realmente é uma escola. É uma empresa muito diferenciada. Ela é muito... você aprende muito a trabalhar nos detalhes e entender que os detalhes são importantes. Ela enxerga muito sempre os problemas. Onde estão os problemas? Onde estão os problemas? Porque a melhoria contínua, o Kaizen, está no sangue de todo mundo. Né? Uma vez eu fui para o Japão, Caporal, e eu falei, por que as outras montadoras não copiam a Toyota? Né? Porque eles me falaram assim, aqui a gente recebe outras montadoras, General Motors, tudo, porque eles querem conhecer o sistema de produção Toyota. Mas e vocês não tem problema? E eles não copiam? Eles até tentam, Centurião, mas o nosso segredo está no DNA de cada pessoa, porque cada pessoa, cada funcionário faz o seu Kaizen, porque um funcionário ele tem poder de parar a linha de produção, por exemplo. Isso está muito implícito, está muito forte no sistema de qualidade, no sistema de produção da Toyota, que tem a qualidade Toyota. Então, se um funcionário vê que o problema está chegando e ele pode parar a produção, vem o supervisor, o gerente, enquanto não resolver aquele problema, a produção não vai para frente. Então, é isso que é difícil imitar, porque são milhares de Kaizen todos os dias, todos os meses. É sempre uma melhoria contínua na cabeça de cada funcionário. E está na cultura japonesa também, de alguma forma. Exatamente. Né? Agora, então, os executivos da Toyota, muitos têm ou uma ascendência japonesa, são descendentes de japoneses, ou são japoneses. Né? Passa uma temporada no Japão, eu conheço vários que passaram, voltaram, etc. Como é que você teve tanto sucesso sendo ocidental? Isso remonta lá de quando eu entrei. Quando a Toyota começou a expandir no Brasil, né, ela começou a produzir em 98, 97, 98, aquele Corolla menor, e ela só teve um boom quando veio o Corolla que a gente chama de Brad Pitt. Eu não sei se você se lembra desse Corolla. Por que Brad Pitt? Porque foi um lançamento mundial com uma propaganda com Brad Pitt, né? E ele ficou carinhosamente... Foi em 95 que saiu o modelo novo. Essa foi em 2002. 2002 veio o Corolla Brad Pitt. E é nesse momento a Toyota começa a vender muito e começa a expandir a sua produção, as suas linhas. Então, eu fui convidado para trabalhar em venda diretas. Então, esse canal praticamente não existia, né? Ele tinha acabado de iniciar com o Santini na época, o Rubens Santini trabalhava na Volkswagen, trabalhou também. Então tinha um grupo de pessoas que vieram da GM, Volkswagen, eu que vim de fornecedor. Muito parecido com o que está acontecendo agora, né? Muito parecido com o que os chineses estão fazendo agora. Né? Porque não tem... Não tem. E a Toyota fez isso lá naquela época, nos anos 2002, 2003, 2004... E, por exemplo, em 2005 a gente lançou a Hilux, basicamente a Hilux que nós temos hoje foi um sucesso de venda, né? Mudamos o conceito de picape, né? Colocamos praticamente um veículo passageiro dentro de uma picape, então foi um boom aquele momento de 2005. Então eu entro nessa época com muita gente de outras montadoras, né? Muitos foram embora e hoje dá para contar nos dedos quem são as pessoas que ficaram. Eu insisti em ficar, não foi fácil, né? No começo, Caporal, você é estranho. Eu falei, mas por que a gente vai ver esses detalhes todos? Não, porque a gente precisa saber quem está comprando, quem não está comprando, quantos carros venderam, o índice de satisfação do cliente, tudo isso que faz parte do detalhe. Naquela época, a gente controlava até se o carro ia para a boca, porque a gente olha muito o carro nos concessionários. Então, essa parceria com os concessionários, já desde o início, ela começa muito forte. Né? E esse ensinamento para os concessionários de que o pós-venda era o fator de sucesso também foi muito forte. E eles compreenderam isso, e eles compraram isso, e eles investiram muito em pós-venda. Então, quando a Toyota chega no Brasil e fala assim, olha,
Pós-venda é o nosso carro-chefe. Vendas... Que veio o programa de pós-venda primeiro do que veio de vendas. Exato. Né? Como é que é o nome de pós-vendas mesmo? A gente chama tudo debaixo do Toyota Product System, que aí você tem esse... Eu sei, mas aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos não tem. Né? Tem no Brasil. E eu lembro que a Mega Dealer foi homologada para a gente aplicar no México. A gente teve que ir para o Panamá, ser certificado no Panamá pela Toyota, porque também não tinha ninguém no México para aplicar o sistema, o processo de pós-vendas. Né? Eu lembro que eu ajudei a traduzir um monte de apostila para o espanhol, etc. Teve que montar todo o programa, porque não tinha como trazer dos Estados Unidos, então teve que vir do Brasil alguém para lá para implantar. Né? Mas isso sempre foi o forte da Toyota, né? Ela colocar os programas dela de pós-venda e de vendas também. A gente construiu, baseado no de pós-venda, a gente construiu um sistema de vendas também, exato, baseado em 6 passos, 7 passos de vendas, e aí a gente foi construindo também um sistema de vendas. Aí outras montadoras tentam fazer, mas parece que os concessionários até não adotam tanto, né? Do jeito que é o concessionário Toyota. Parece que o concessionário Toyota, apesar de ele ter outras marcas também, né? Mas na Toyota ele faz questão de seguir os processos, faz questão de... Porque, Caporal, é tudo uma questão de cadeia produtiva mesmo. Então, quando a Toyota elege os seus fornecedores, homologa os seus fornecedores, tem uma qualidade implícita ali. E aí os concessionários entendem essa qualidade, entendem o produto, as peças que são diferentes, o valor que não é abusivo, as manutenções, elas são bastante justas. Então a gente procura atrair o cliente para o concessionário. Se você se lembrar um pouco lá na década de 80, 90, as pessoas iam muito fazer manutenção fora do concessionário. E a Toyota convida os clientes para virem para as concessionárias. Quando a gente fala hoje até da certificação Toyota, são 10 anos, né? Então, hoje tem 5 anos e 10 anos, não é isso? De certificação. Isso. Então, isso muda o jogo e a fidelidade do cliente com a Toyota. A lealdade aumenta muito, né? Exato. Então, nosso índice de satisfação é um dos maiores, sempre foi muito grande, o índice de satisfação, muito alto o índice de satisfação, porque a Toyota realmente preza isso, né? Esse long term aí de trabalho, de caminho junto com os clientes. E os concessionários compraram isso. Além do carro não dar pós-vendas, né, não tem poucos problemas, ao mesmo tempo ele tem um valor residual bom, excelente, né? Então são as duas coisas que movem o brasileiro hoje, né? Porque eu vejo essas discussões de rede social, né? Quanto vai valer meu carro daqui 2 anos? Ele desvaloriza, aí eu vou gastar de manutenção, etc. E sempre... quando fazem os comparativos, né, e o pessoal provoca justamente para ter esse debate, mostra assim... A depreciação do Toyota exato, sempre assim, fala assim, não, mas tudo bem, mas eu vou ter um Toyota e não vou ter dor de cabeça. Exato. A gente vende muito peace of mind, né? Peace of mind é muito importante, ou seja, as pessoas não têm que se preocupar que o carro vai quebrar, que a manutenção vai ser cara. Então isso é muito importante. Esse é um dos segredos da Toyota. Parece simples, né? Mas não é, se falou, todo mundo fazia, né? Senão todo mundo fazia. Mas aí eu construí essa minha carreira lá em vendas diretas, quando eu comecei. O que é vendas diretas? A gente precisava vender para um canal importante, que é PCD, taxistas, frotistas, locadoras, e a gente precisava aumentar esse canal. Então, quando eu cheguei, a gente vendia muito pouquinho para esse canal. Hoje, o canal de venda direta, vai chegar a mais de 40% das vendas da Toyota. Ou seja, isso acontece com todas as montadoras, de certa forma. Mas naquela época, Caporal, já era grande nas outras montadoras. E na Toyota era pequeno. Mas era estrategicamente pequeno. Hoje ele é estrategicamente maior, porque a gente foi num filão, num nível de clientes um pouco mais estratégicos. Principalmente para Hilux, o pequeno cliente, o pequeno PJ que a gente fala. Então, quando você liga numa concessionária hoje, a primeira coisa que o vendedor pergunta é: você tem CNPJ? Né? E depende muito da política da montadora de favorecer. Isso eu chamo de venda direta meio maquiada. E aí você tem as locadoras, que representam 50% dessas vendas diretas hoje no Brasil. Né? Mas é muito interessante. Vou chegar até nesse assunto agora. Hoje, a Toyota tem a própria locadora, como um programa de assinatura, né? Trabalha como assinatura, não como rent-a-car, né? Não como rádio. Eu te explico já. Então tá. E as outras
montadoras também criaram seus programas. Né? Mas parece que a Quinto está tendo mais sucesso. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Bom, a Toyota declara 5 anos atrás, um pouco mais, 6 anos atrás, que ela já não é mais uma indústria automobilística produtora, senão uma empresa de mobilidade. Isso parece pouco, mas muda todo o mindset da empresa. Não precisamos abrir as nossas caixinhas e o nosso olhar para a mobilidade como um todo. Olhar modal, aqui vai o veículo, mas ele pode ser não só comprado, ele pode ser alugado, mas ele pode ser alugado por um dia, por horas, por meses. Então, essa oferta de mobilidade é muito importante. Aí nasce a Quinto. Não? A Quinto no Brasil já tem 5 anos. Ela tem uns 6, 7 anos no mundo, 5 anos aqui no Brasil. Bom, enfim, e aí a Quinto tem 3 produtos hoje no Brasil, que é a gestão de frotas, que é uma locadora normal, gestão de frotas com todos os pacotes. A gente tem um produto de assinatura, que é o Quinto Personal, e a gente tem o Quinto Share, que é esse aluguel que você faz por horas, por dias, de curta duração, que você utiliza um app. Esse Quinto Share, ele é basicamente instalado nos concessionários. Os concessionários colocam os veículos deles na plataforma. Ou seja, eles têm a vantagem de utilizar o veículo por mais tempo. Mas pode usar o de test drive? Pode usar o de test drive, por exemplo, porque o veículo fica muito parado durante a semana. Claro. E por que não fazer essa sinergia e utilizar o veículo? Então, quando o cliente vai agendar, por exemplo, um serviço, alguém já pode falar para ele assim, o senhor quer, você vai embora como? É nesse caminho que nós estamos hoje. Nós estamos insistindo hoje, e muitos concessionários já estão fazendo isso, faz parte do processo do agendamento oferecer já o carro para que ele vá embora de Quinto Share. E às vezes pode pegar um carro até superior ao que ele tem, exatamente, para ele se apaixonar, né? Você matou, exatamente. Então a função do Quinto Share é exatamente essa. Primeiro, esse do test drive para dar um upgrade, talvez. Essa questão do upgrade também para viajar um fim de semana. Eu quero um carro maior para poder viajar um fim de semana e vai que ele se apaixona por uma Hilux ou por uma SW4, enfim, ou por uma SUV. Às vezes tem um Yaris e quer fazer um upgrade. E tem a questão do pós-venda também. Mas é o próprio concessionário que administra essa locação, não importa qual seja. Vende assinatura, o próprio concessionário faz isso ou como é que vocês trabalham hoje? Não, nós coordenamos. Todo o back-office, o sistema, o app, pertence à Toyota, sim, claro. Pertence à Quinto. Tá. Então, aí a gente tem um share ali, ou seja, o concessionário coloca o veículo dele na plataforma e o seguro, todos os custos implícitos é por conta da Quinto. Mas quem vende? Quem vende é o próprio concessionário. Então, porque eu fui a algumas concessionárias das outras marcas, eu não lembro se eu fui Toyota também, mas eu fui ver esse programa de assinatura. Aí você pergunta para o raio do vendedor e ele não sabe como oferecer. O rapaz não está aí. Não sei o quê. Eu acabei assinando um carro, eu lembrei isso agora. Eu assinei um carro, vou testar. Assinei o carro, aí chegou a época de retirar o carro. O senhor tem que retirar o carro de tal hora, na concessionária tal. Aí eu falei assim, mas eu não posso esse dia. Será que eu consigo mudar? Como é que eu consigo mudar? Aí comecei a ligar na concessionária. Aí liguei na concessionária e falei assim, olha, tem que retirar um carro assim, tal. O carro está na oficina? Eu falei, não, filho. Está assinado. É assinatura. Tá? Não, tá. Tem que falar com o fulano, mas ele não tá. Aí tá bom. Aí tentava de outro jeito, transferia. Até que eu consegui o celular da pessoa, que aí com o celular da pessoa eu consegui agendar o horário. Você vê que a concessionária não estava estruturada para isso. Tudo bem, isso já faz uns 2, 3 anos, era um programa novo, né? Tem que levar em conta uma adaptação, mas hoje a gente lança alguma coisa que tem que estar estruturada, né? Como é que você vê isso na concessionária? Porque o vendedor, às vezes, por exemplo, vou pegar um caso típico aqui, o cara está comprando um carro, não aprovou o crédito, por algum motivo faltou um crédito quebrado, né? Ele precisava de 100 mil, aprovou 70. Aí alguém oferece uma assinatura para ele? Ele não tem crédito ruim, mas às vezes não tem o limite que precisava. Um cartão de crédito ele assinando podia resolver. Exato. Né? Esse é o nosso grande desafio como Quinto. Utilizar a rede de concessionários. Então, a rede de concessionários, você conhece concessionário tão bem quanto eu, eles precisam ver valor para investir. Como um empresário qualquer, precisam ver valor. E o nosso mote com eles é, aqui tem valor, aqui você pode alugar, aqui você já tem um cliente na sua mão. Mas como é que ele decide que é melhor alugar ou vender? Então aí a gente tem todo o vendedor, o treinamento para o vendedor, para exatamente olhar
Caporal, qual vai ser seu uso? Meu uso é esporádico, eu rodo 1.500 quilômetros, ou 1.000 quilômetros, ou 500 quilômetros. Caporal, no seu caso, a gente recomenda uma assinatura, ao invés de você comprar o carro. Pega o dinheiro aqui, investe, guarda o dinheiro, os juros estão altos, então mas por que não uma assinatura? Recebe como se fosse uma venda, por exemplo? Recebe, ela recebe comissões, como se fosse uma venda. E o vendedor também é a mesma coisa. Se a gente não tiver esses dois fatores, a coisa não anda. Esse é o grande desafio. A gente precisa equalizar para que toda a venda e todo o aluguel estejam equiparados. E isso ainda a gente não conseguiu. A gente precisa conseguir. E a gente também não conseguiu ter vendedores exclusivos para fazer o rent-a-car. Isso também é outro desafio. Poucos concessionários têm, porque poucos enxergaram esse valor. Mas é um caminho. Muitos concessionários estão colocando gente exclusiva para fazer a assinatura. Eu tenho um concessionário, inclusive, amigo meu, que ele trabalha com... Ele tem 10 marcas diferentes. E aí ele resolveu criar um departamento de assinatura com as 10 marcas. Né, para encaixar ali e tal. Seria uma alternativa, talvez, né? Mas eu acho muito interessante. E depois o carro, quando ele vai ser desmobilizado, ele volta para a rede. Ele volta para a rede. A rede tem preferência de compra. Então, quando eu entrei, eu já estou há 2 anos na Quinto, né? Tá. Eu não tinha ideia, Caporal, que alugar um carro é muito mais complexo do que vender o carro. Porque você tem a questão do valor residual. Por que o elétrico hoje ainda não está nesse mercado? Porque o valor residual é complicado. Porque o valor residual é complicado. A depreciação, quem vai pagar essa conta, né? Então, uma das coisas que eu aprendi foi exatamente essa. Puxa, como é difícil a gente ter essa questão do aluguel. E o aluguel, ele precisa estar bem estruturado, ele precisa ter as pessoas lá. E você me perguntava, agora me fugiu. Você me perguntava... Como é que se volta para a rede? Do veículo usado, perfeito. O veículo usado, você é o concessionário, você alugou o carro. Aí voltou o carro. 2 anos depois. Você tem a prioridade de comprar o veículo usado. Então eu precifico o carro, porque tem que ser uma gestão de ganha-ganha. Precifico o carro e você fala assim, mas está muito caro. E a gente negocia e você fica com o carro não. Muitas vezes, Caporal, deixa o carro, você não quer comprar o carro, eu deixo o carro como consignação para você. E ele fica o carro consignado e ele ganha uma comissão. Então, o dinheiro da comissão é um dinheiro praticamente limpinho para ele, tudo certinho ali, não tem que fazer deduções. 2 vezes, né? Porque ele ganhou na assinatura. Ele ganha na assinatura no tempo do contrato, verdade. Ganha primeiro na assinatura, ganha nas manutenções, do contrato, as manutenções que provavelmente são feitas ali com ele. Sim. E ganha depois no usado. Então, hoje é um negócio importante. Tanto assim, Caporal, uma das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei na Quinto foi: precisamos saber quem está ganhando dinheiro e quem não está ganhando dinheiro. Claro. Mas Centurião, a gente tem um DEF, né, dos concessionários, está muito bem consolidado na Toyota. Eu falei, mas desse DEF a gente precisa destacar o quanto é referente a Quinto. É claro. Não tinha isso, muito básico, né? Há 2 anos atrás não tinha isso. Falávamos tudo, mas para concretizar isso, toma tempo. Criar as regras e tudo, onde vêm as informações. Mas a manutenção Quinto são 10 carros por mês só. Não importa, precisa colocar. Vendi um carro do Quinto Share, vendi um carro até para você fazer um processo de melhoria contínua e mostrar para aquele que não está ganhando dinheiro que tem gente ganhando, trabalhando de uma maneira melhor, né? Perfeito. Perfeitamente. Se você não sabe onde você está ganhando, como você vai melhorar? Exato. Para fazer a melhoria, você precisa ter um standard, você precisa ter uma referência. E a referência é o DEF. Então, hoje, e aí muitas pessoas na rede, muitos concessionários, mas Centurião, eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou perdendo. A percepção é errada. Então, um deles, eu fui para o Mato Grosso, na Dora Motors, e ele foi muito gentil, abriu todas as contas dele e falou assim, mas cadê a venda do carro usado? Cadê a manutenção? E aí, quando ele colocou todos esses detalhes, ele falou, poxa, eu estou ganhando dinheiro. Como você falou bem, é uma mudança de mentalidade do concessionário de sair da venda do veículo para a mobilidade, né? E ele pensar que ele pode ganhar em vários tipos de modais. Exatamente. De negociando carro. Exatamente. Ou mobilidade. Exatamente. Não é só vendendo o carro. Mas eu acho que essa transição é um pouco difícil, né? Porque se ele olhar os balanços das locadoras que são públicas, né? Ele olha lá que só realizam
o lucro quando termina quando vende o carro. Exato, né? exato. Não é só que termina o contrato, quando vende o carro, vendeu o carro, aí você fecha o pacote do negócio. E tem que mostrar isso para... Por isso que eu falo que é muito mais complexo alugar um carro. Você aluga e vai demorar 2 anos, 3 anos para você realmente saber se apurou um lucro nesse negócio, né? E a depreciação nesse país que nós vivemos de taxa de juros alta é muito complexo, né? Às vezes um ponto a mais da taxa de juros, você coloca no teu preço, você fica fora do mercado. É muito complicado. É muito complexo. Vender ainda é mais e é uma coisa que é mais antiga, né? E ainda tem a questão da cultura, né, Caporal? Ainda a assinatura ela é muito incipiente no Brasil, né? Porque a questão da posse... 8% das vendas? Não, acho que está menos. A gente pode falar 5%, 3%, 4%. É pouco ainda. Do geral. Do geral. Mas é o que mais cresce hoje no país. E faz para motorista de aplicativo? Não. Muita gente não aceita aplicativo. Mas se a gente pegar de Localiza... Unidas, essas locadoras maiores, né, tal, um percentual grande, não sei se é 20% ou 30%, é para motorista de aplicativo, né? Mas aí é um outro negócio. Outro o nosso negócio de assinatura é para o caporal que está deixando um carro de ter a posse para o aluguel, entende? Para a experiência. Então, a gente é um outro negócio. Um motorista de aplicativo, ele incorre em várias, depreciação acelerada, o carro vai rodar muito mais, quilometragem muito alta. O que as grandes locadoras fazem é um acordo com as empresas de Apple, Uber, da vida, e aí o dinheiro vem direto do Uber para a locadora. É claro, Então, é uma coisa reduz muito os custos e reduz muito o risco também. Mas é um caminho, é um outro negócio que nós não temos, é um outro canal. Eu acho assim, eu não sei se você acompanha bastante, mas a gente teve o leasing, você viveu isso no Brasil, que nunca deu certo, e eu vejo que a assinatura nasceu hoje para substituir o leasing. Basicamente isso, ela tem o mesmo comportamento. Eu aluguei um Toyota nos Estados Unidos, fiz leasing de Toyota nos Estados Unidos, né? Durante porque muitos taxa de anos. juros muito baixa, não faz muito sentido. Não? E o legal é que eu tinha até 50 mil milhas, todas as revisões grátis. Então e esse negócio de toda revisão grátis, assim, você não paga nem a lata de óleo, não paga nem a troca do óleo, não paga nada, é zero. Vinha lá na OS 000. Incrível isso, não? Então isso dá uma tranquilidade muito grande. Né? Fala assim, Por isso que o giro lá é grande, não? Então... isso era um programa que podia ser feito aqui para quem alugasse o carro, tá vendo? Tem as manutenções. Todas as manutenções estão no preço. Estão no preço. Não paga nem... Não paga nada, não paga nada. O que a gente precisa colocar, às vezes, são as manutenções de reparo. Sim, claro. Aqui, cinturão, eu vou usar um pouco mais, então eu vou gastar mais isso. Então, coloca nas revisões. Mas as revisões normais... já estão lá. Então você não tem essa... Então é um leasing operacional com tudo bancado normal. É um leasing operacional com tudo. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Ótimo. Vamos falar de um outro assunto que me está intrigando ultimamente, que eu falei daquele meu post do LinkedIn, que é justamente da dança das cadeiras dos executivos montadores. Acho que ontem você postou isso. Foi. E assim, eu vou te citar um exemplo. Aqui eu tenho um amigo que trabalhava na montadora alemã, que uma montadora chinesa ofereceu para ele ganhar muito mais. Aí ele saiu, foi trabalhar nessa montadora chinesa. Outra montadora veio e dobrou a aposta nele. Aí ele falou, eu não tenho como recusar. Ele foi falar com o chinês que era montador e falou, olha, tem uma proposta aqui, eu dobro. Se você melhorar um pouco, eu não quero ficar mudando, né? Mas se melhorar um pouco, eu fico aqui. Agora, o dobro é muita coisa. E o cara não bancou, falou assim, vai para outra. E foi. Como é que você vê esse movimento? Porque uma demanda muito aquecida, né? Eu até respondi um comentário hoje, falando assim, quando as montadoras vão parar de vir, né? Essa é uma onda, a onda acaba em algum momento. Né? E algumas dessas não vão ter sucesso. Né? Aí vai ter um excesso de executivo no mercado de volta? Essa é uma boa pergunta. A gente já viu outras ondas, né? Isso. Quando a Toyota veio, as outras montadoras vieram, eles também trouxeram muitos executivos. Nós trouxemos, como eu mencionei no começo, executivos da General Motors, da Volkswagen, enfim. É uma
movimento normal das montadoras. Eles precisam crescer no Brasil e precisam de executivos que entendam o mercado local, né? Porque a Toyota tem muito japonês, como você falou. Nós fomos ter o nosso primeiro presidente local há 5 anos atrás, 6 anos atrás, exato, que é o Rafael Chen, e hoje nós temos o primeiro brasileiro, que é o Evandro Maggio. Então, antes era só japonês. Então, essa cultura do japonês, mas eu preciso ter uma base de executivos locais, ela sempre existiu. Então, assim é essa nova onda. O que vai acontecer depois? Eu acho que pessoas que vão para outro mercado, que vão para o mercado de reposição, que vão para os dealers. Essa absorção dos executivos é um caminho muito natural, geralmente ir para a rede. Eu vejo muitos executivos... eles saem e vão para a rede. Eles vão para a rede. E a Toyota, a gente já viu muito isso. Porque, como toda empresa... Ou vira consultor. Exato, vira consultor. Ela é uma pirâmide e aí poucas pessoas estão aqui em cima. E aí essas pessoas que são muito boas e não estão com paciência de esperar... Ou o espaço, às vezes, está muito ocupado. Está muito ocupado. Muito tempo. Eles vão embora. E a Toyota já perdeu muitos bons executivos. Então, eu ia perguntar para você, como é que é o assédio? Como é que funciona os bastidores? É muito complexo. É muito complexo. Vem um headhunter? Vem headhunter falar com as pessoas. Às vezes é um assédio direto da própria montadora. Às vezes é muita indicação de quem foi. Mas tem um fulano, aí indica, aí vem esse assédio. Ou o executivo, um C-level que vai para leva outras pessoas. Exato. Isso acontece. Isso também acontece. Então acontece de tudo quanto é mundo. O que é mais importante é a empresa estar preparada para isso. E é muito difícil estar preparado para isso. Mas aí que entra a filosofia, no nosso caso a Toyota, ter sempre gente preparada. Então, essa escola que eu falei para você, que é o aprendizado contínuo, Kaizen, nós sempre temos um celeiro muito bom de pessoas que estão preparadas para um próximo etapa. Exato, sempre. É óbvio, isso tem um limite, né? Porque você leva tempo para chegar a isso. Perdemos muitas pessoas e agora nós estamos Mas perdeu mesmo? Perdeu, muitas pessoas foram embora. Mas assim, teve uma perda estratégica, né? Porque nós mudamos o nosso modelo de negócio aqui no Brasil. A gente estava com muita gente, precisava ir para um patamar menor de pessoas, e aí perdemos um pouco mais do que a gente imaginava, e agora a gente está se recompondo. Praticamente já estamos normal. E por que isso aconteceu, Caporal? Porque a gente juntou a nossa operação argentina, aqui viramos um TILAC, ou seja, estamos olhando a região como um todo, para ter muito mais sinergia. Antes, a Toyota do Brasil era a Toyota do Brasil reportando para o Japão, a Toyota da Argentina reportando... E agora não, agora é tudo uma empresa. Então, nós temos mais sinergia. Então, o mesmo diretor financeiro é da Argentina e do Brasil. Entendeu? Então, isso faz muito sentido, mas é doloroso, porque as pessoas estão se adequando a uma nova cultura que vai vir, né? Ou seja, tem executivos argentinos chegando, mas também tem executivos brasileiros indo para a Argentina, e essa mescla nasce uma nova cultura. E é nesse ponto que nós viemos de 2019, 2020 para cá. Já são 5 anos que nós estamos nesse movimento. Agora eu posso dizer que nós estamos muito mais consolidados com essa integração. E a Argentina ou a América Latina toda? Basicamente, a gente fala muito Brasil e Argentina porque é onde nós temos fábricas fortes. Onde tem mais volume também. Mas é a América Latina toda. Tá. Mas na América Latina, nós temos assim, o Peru... Toyota, nós vamos falar sobre o Peru. Mas o Peru é 50% da Mitsui, que é um parceiro grande da Toyota, e 50% da TMC. No Chile, por exemplo, a Toyota é 100% Mitsui, por estratégia da Toyota do Japão. Então, explica um pouquinho da Mitsui, porque a Mitsui, pouca gente sabe, é um gigante japonês, né? Que é um parceiro da Toyota, acho que desde o início, não sei, que eu vejo, desde que eu sei por história da Toyota, E você pode explicar um pouquinho como é que funciona? A Mitsui está com a Toyota desde o início. Eu já fui para o Japão várias vezes, então tem lá no museu da Toyota a Mitsui desde o início, as famílias são entrelaçadas, enfim. Mas o braço funcionário da Mitsui
é pequeno até em relação ao que ela é, né? Ao todo. Exato. A Mitsui, acho que é um dos maiores investidores japoneses no Brasil, por exemplo. Ela investe na Vale do Rio Doce, ela investe em metrô, ela é muito grande, a Mitsui é muito grande. E ela investe em concessionário. E aqui no Brasil, por exemplo, ela investe na Quinto. Ela tem 50% da Quinto. Ah, tá. Então a Quinto no Brasil é o braço financeiro da Toyota mais a Mitsui. Exatamente. Muito bom. Então, no Brasil, eu sou empregado na Mitsui também, de alguma maneira, claro. Né? E no Peru, né, você pergunta do Peru, no Peru, 50% é da Mitsui e 50% é da Toyota do Japão. Tá. Então, é uma empresa que importa carro, porque lá não produz carro. Então me conta a tua história no Peru, porque você morou 2 anos no Peru, trabalhou lá, exato. E voltou para o Brasil. Exato. Então qual é essa experiência como expatriado? Essa história é muito bacana. Eu tinha um desejo muito grande de trabalhar fora do Brasil, né? E aí eu era muito realista. Eu falei assim, não importa, eu não quero ir para o Japão, que às vezes é muito mais complexo, Europa, né? A gente não vê esse trânsito muito de brasileiro para a Europa ou até para os Estados Unidos. Mas eu falei assim, eu gostaria de trabalhar aqui na América do Sul mesmo. Então tinha Chile, Peru, a própria Colômbia, e aí surgiu uma oportunidade, logo no comecinho, no meio da pandemia, 2021, de eu ir para o Peru. E aí eu tinha acabado de mudar para Sorocaba, porque nós estávamos com o nosso headquarter lá em São Bernardo, a Toyota decide mudar para Sorocaba. Você vai junto. E aí eu vou junto, compro uma casa, porque eu queria morar no interior, numa casa, sempre morei em apartamento. E aí logo que eu fui... você não quer ir para o Peru? Eu falei, aluga a casa. Eu falei, eu não vou alugar porque eu comprei a casa agora. Eu vou deixá-la viva, fazer manutenção, mas eu vou para o Peru. Eu não tenho Que dúvida. Legal. E aí, Caporal, foi uma experiência fantástica. Esse capítulo do Peru foi lá em 2021. Fui sozinho primeiro, depois 3 meses minha esposa foi. E meus filhos já são casados, tudo com vida própria, tudo só nós e a cachorrinha. E aí fui para o Peru. Cheguei no Peru, é um país muito, muito menor. Eu costumo dizer assim, o Brasil são 7 Perus, para vocês terem uma ideia. O mercado de automóveis lá dá 180, e não 200, tem fábrica. 180, 200 mil carros, ou seja, zero, a produção da Toyota aqui no Brasil é o mercado total deles. Então, para você ter uma referência, mas era uma operação lucrativa. Uma operação muito interessante, importar 4 mil carros. Qual era o chefe da Toyota lá? 30%, 20%, no mínimo era líder de mercado, então, claro. Por mais de 30 anos. Uau. Então está com 20% hoje lá. E como é que é a experiência de morar em Então, aí a experiência. Bom, cheguei lá e agora? Bom, primeiro eu comecei a estudar espanhol, porque esse é um desafio. Nós achamos que espanhol é muito fácil. Eu hablo espanhol muito... Sim, não, é complicado. Eu vou até contar um caso. Senão a gente fala muito portunhol, né? Da língua, porque eu fui implantar o sistema de gestão no México. A gente tinha um sistema, eu era sócio do sistema de gestão, e fui fazer a venda, a demonstração e a implantação. Legal. Fui para a Espanha. Eu tive aula de espanhol aqui, né? E fui para a Espanha fazer um intensivo de espanhol. E era 8 horas por dia estudando espanhol, para poder ir para o México. Sim. Aí cheguei lá na minha primeira apresentação. Comecei a mostrar o sistema, apresentar, tal, levanta a mão no mexicano assim, fala assim, tá, vocês vão traduzir o sistema quando? Falei, como assim? Já estou falando, já está traduzido. Estou mostrando aqui, traduzido? Para mexicano isso aqui não serve. Aí eu aprendi que tem a palavra partes, refacciones, repuestos e peças. E em cada país usa uma. Né? E é uma loucura, né? Mas me conta a tua experiência. Então, chego lá no Peru, primeira coisa que eu faço, queria morar eu queria morar frente para o mar, ter aquela tranquilidade e realmente consegui, pesquisei vários apartamentos e aí consegui um apartamento lá de frente para o mar em Miraflores, foi fantástico. Bom, primeira coisa foi ajeitar onde eu iria morar. Segundo, fui pro meu escritório em casa, ainda a gente estava nesse híbrido, né, trabalhando home office e tal, e aí, primeira coisa, quero um mapa do Peru, mapa de Lima, onde estão os concessionários, fiz o meu escritório de guerra já para entender, e aí, tá bom, como é que é a economia aqui, qual que é a taxa de câmbio, qual que é a base da economia, é a agricultura, é a mineração, e já linkando com os produtos da Toyota.
Como que a economia aqui, se ela é formal ou não é informal? Por aí você vai descobrindo, você tem mais de 70% é informal. Ou seja, se as pessoas estão fora, como é que você dá crédito? Exato. E aí os concessionários é muito complexo. É um aprendizado, um outro mundo, né? O jogo é outro. É outro mundo. Os grupos lá, por exemplo, são 12 grupos a gente tinha na época. Por exemplo, a gente tinha aqui, quando eu fui, a gente tinha mais de 60 grupos. Não, e extremamente familiar, né? Esses 12 grupos não tem só Toyota. Vão ter outras marcas também. Lá só tinha Toyota. Só tinha Toyota? É isso. Esse era incrível, porque a Toyota, ela escolheu os grupos e fazia questão de que fossem só Toyota. Quando eu cheguei lá, tinha um grupo só que tinha outras marcas, porque isso é um movimento complexo, né? Como que você vai ter pessoas só da Toyota? E aí é importante você ter essa experiência de outras marcas com os grupos. E a gente começou a abrir para outros grupos, mas ainda hoje é basicamente Toyota. E isso cria um pouco de dependência da marca, né? Então eu tinha muitos concessionários que esperavam muito, bom, o que a Toyota vai fazer esse mês? Mas o que você vai fazer esse mês primeiro? O estoque é com você precisa bater as metas e você que está com o cliente, né? Então, era muita dependência na questão do mar vermelho que a gente chamava aquele. Qual vai ser o bônus esse mês? Então, cheguei para cortar essas dependências. E aí a gente teve uma bela realocação de cultura. Os concessionários ficaram assim, bom, mas você quer fazer um sistema de franquia? Eu falei, mas é um sistema de franquia. Vocês precisam trabalhar conforme a Toyota, conforme os padrões da Toyota. Mas a empresa de vocês, né? Mas é exatamente a empresa de vocês. E aí foi muito legal esses 2 anos e meio que eu estive lá, porque, bom, saímos da pandemia, trocamos um pouco essa dependência que os concessionários tinham pela Toyota em termos de campanha, de incentivos, de descontos, ou seja, movimentamos um pouco mais para o profissionalismo. Isso foi muito legal. Então, não tínhamos DMS, colocamos DMS, não tínhamos Forplan, colocamos Forplan. O processo de usados ainda não tem. Processo de usado, eu cheguei lá e falei, mas por que a gente não tem usado? Porque não dá dinheiro, porque lá, eles me mostraram assim, tá vendo esses carros aqui? Tudo na rua, são vendedores de usados. Chama Coyote lá também? Como que a gente... Não é Coyote, mas eles vendem na rua os usados. Exato. E assim, como que a gente vai competir com essas pessoas? Não, a gente tem que dar um jeito de competir. E aí entra o processo Toyota. Por exemplo, eu cheguei lá, tinha assim, o carro usado entra... consignação é considerado venda. Não. Trade-in. Consignação não é trade-in. Trade-in é quando você compra o carro... Aí o carro é seu, entrou no seu estoque. Não, eu lembro que eu fui em algumas concessionárias na América Latina e tal, e a primeira pergunta eu falava assim, quantos carros você avaliou esse mês? O titular olhava para mim, perguntava para o diretor, perguntava para o gerente. Ninguém sabia. Eu falei, então, você negocia com o carro? Exato. O teu negócio é compra e venda de carro? Exato. Você tem que saber quanto você avalia, quanto você bota para dentro, quanto você vende. Mas, Caporal, essa ficha caiu para gente não faz muitos anos. Eu tive a sorte de participar disso. Eu acho que tem uns 10 anos, mais ou menos. Nós levamos muitos concessionários, a Gram Motors, por exemplo, o Gram Brasil foi com a gente, para o Japão. E a gente queria realmente estimulá-los a entender o que era um processo de usado. E ele começava muito na questão da precificação, mas na avaliação e mostrar os defeitos do carro. Porque o que até então tinha aqui no Brasil, nos concessionários? Maquiar. E quando você deixa, olha, esse aqui tem um risquinho aqui, tem um risquinho aqui, tem um risquinho aqui, se você quiser a gente arruma. Mas o carro, o preço é nesse estado. O cliente sente muito mais confiança. Claro. E aí os concessionários entenderam a importância do usado como entrada do ciclo virtuoso. Exato. Até 10 anos atrás, não entendiam isso. O usado era marginalizado. E quando eu cheguei na Toyota, 21 anos atrás, eles costumavam falar assim, sabe, Centurião, o usado, ele não vem para nós, porque o Toyota é tão bom, a marca Toyota é tão bom que eles vendem para os amigos. Eu falei, porque você não está oferecendo um bom preço, você não está oferecendo um preço justo. A pessoa primeira que vai ter a oportunidade de comprar o carro é você. Você está com o cliente. Não, é interessante porque eu fiz uma palestra uma vez para uma marca japonesa e eles falavam exatamente isso. Falaram assim, não, o carro nem chega para a gente. Aí eu mostrei assim, olha, vocês avaliaram tantos... Vou pegar aqui Corolla, não era Corolla, mas era um outro carro japonês.
E só compraram tanto. Por que vocês não gostam de Corolla? Exato. Vocês não querem que ele fique aqui? Porque o cara, ele veio oferecer para você. Exato. Então essa ideia errônea que ele vende pro vizinho, pro amigo, né? Não é isso. Ele veio aqui, só você não quis pagar o que ele queria. Exato, porque os concessionários eles estão assim, é FIP menos 20, é FIP menos 25. Não é assim. Tem um concessionário que me falou muito bem do carro usado. Ele falou assim, eu aprendi muito só com essa frase dele. Ele falou, Centurião, carro usado, diferente do novo, ele é único. Ele tem uma história. Isso. Ele é diferente. Você não vai encontrar um usado igual ao outro usado. E quando você vende isso, o teu vendedor entende isso, ele vende muito mais fácil do que um novo e ganha mais dinheiro do que com o novo. Porque o novo é praticamente uma commodity. Tem a diferença? Eu escutei isso de um concessionário em Campinas, em Itu. Olha eu só. falei, que legal essa tua visão, cara. É muito importante isso. É que o zero tem gêmeo univitelino em qualquer lugar do mundo. Exato. Né? É todo igualzinho. Exato. O usado é único. Depende de quilometragem, o uso, conservação, tudo. Aliás, a história do usado na Toyota se confunde com o autoavaliar. Porque Exato. 100% da rede usa o nosso sistema de avaliação hoje, né? E a gente, junto com vocês, desenvolveu todo um processo de usados para a rede e hoje é um sucesso. Aliás, vou lembrar aqui que a última vez que a gente se encontrou foi um momento bonito e trágico ao mesmo tempo, né? Sim. A gente se encontrou na inauguração da T-Line. Exato. Funcionária maravilhosa e tudo mais, mas estava todo mundo preocupado com o que aconteceu com a fábrica de motores, o vendaval que deu e interrompeu a produção de motor, né? E aí a gente partiu para ver assim, quais as alternativas, não é isso? E o usado passou a ser uma alternativa, a gente está trabalhando junto hoje para conseguir isso. Mas como é que você vê? Eu achei que a Toyota assim, foi muito rápida, né? Na importação dos motores, porque a previsão é assim, vou voltar a produzir em março, sei lá, né? Não tem motor. Né? Conta pra gente um pouco dessa história, porque é muito bonita. Essa história ainda não acabou, né? Nós estamos em pleno. Mas ela mostra realmente o que é a Toyota como família. A primeira coisa que aconteceu foi o Japão ser acionado, o nosso CEO, o nosso presidente, direto com o presidente mundial da Toyota, e ele já despachando gente para cá para entender e já despachando gente para as outras afiliadas que poderiam nos auxiliar com peças. Olha só. Essa foi a primeira coisa, porque a fábrica, Caporal, foi destruída. Foi totalmente destruída. Nós tivemos muita sorte que ninguém morreu. Que ninguém morreu, porque realmente era um estado de guerra. E essa fábrica é o coração das outras, porque produz um motor. E aí a Toyota foi muito rápida, mas assim, fornecedores, o movimento mundial, tomada de decisão muito mais rápido. Hoje, vamos alugar um galpão, mudar as máquinas aqui e começar a preparar esse local para produzir, ainda até que a fábrica seja reconstruída. Enquanto não está preparado aqui, vamos importar motor. Nós estamos mandando motor e eles devolvem o motor para a gente, porque aqui nós temos o etanol. Então é diferente. Para ter o flex, né? Para ter o flex. Então é diferente. Se não tivesse, por exemplo, era muito mais fácil. Mas esse movimento da Toyota nos trouxe muito orgulho, né? Eu coloquei um post no LinkedIn, eu falei um comentário de um dos posts de nossos funcionários, porque na semana passada a fábrica regressou, porque a fábrica ficou parada há um mês e Sorocaba voltou a trabalhar. Óbvio, nós vamos voltar, vai ser um ramp-up ainda, vamos começar com motores híbridos e tudo mais, mas já é um excelente sinal. Já. E aí volta os funcionários, os diretores todos, bem-vindo, juntamos todos no pátio, no gramado. Para receber todo mundo. Para receber todo mundo, e aí vai o CEO falar, vai o presidente falar. Que legal e camiseta igual para todo mundo, Toyota, firmes e fortes. Então, esse sentido, né, de celebrar essa volta, ele é muito importante, porque eu sempre falei isso desde o meu início de carreira. Eu falei, a gente precisa celebrar cada vez mais, porque no final, o que está na sua mente, na sua memória, são as celebrações. Exato. Se você não celebra, você não constrói uma memória assim saudável. Não? Só vai ter tristeza, né? Só tristeza. Exatamente, porque nossa mente vai lá só para tristeza. E aí a gente celebra, e aquele dia foi um desses momentos. Celebramos o nosso retorno, foi muito legal. Que bacana, que é emocionante isso. Foi muito legal. Muito legal. Bom. E a Toyota, ela é muito simples nisso, né? Como eu falei, o CEO estava lá falando, o presidente falando, como todo mundo.
o acesso às pessoas é muito fácil, é muito simples. Não é uma empresa totalmente... tem a sua hierarquia, como todas as empresas, mas o acesso é muito rápido. Então, não é raro ver um presidente falando com um analista, falando com um auxiliar, falando com todos. Não, e a própria associação, né, tem um papel determinante nisso. Acho que a associação trabalha muito junto com a Toyota, né, e com o Banco Toyota também. Porque a gente... Hoje, todo mundo até estranha, mas quando eu falo assim, o principal cliente da Autoavaliar em montadora é a Toyota. A gente faz tanta coisa com vocês, né, que a gente é o principal cliente. Assim, vocês são o principal cliente nosso. E tudo isso, de certa forma, foi tracionado junto com a Bradit. Né? A associação teve um papel muito grande nisso daí, de trazer a fábrica junto da rede e a gente fazer coisas juntos. Né? Eu sempre costumo dizer, a Toyota, facilmente ela tem a melhor rede de concessionários do Brasil, de todas as marcas. Na minha opinião, pelos anos que eu estou no mercado, e você deve confirmar isso ou não, a rede é muito forte. É muito forte. São empresários que realmente compraram a marca. Eles têm outras marcas, mas geralmente a Toyota é a que eles mais se dedicam, é a que eles mais prestam atenção, eles ouvem muito o que a Toyota está falando, eles falam assim, mas é loucura, e depois eles vão entender que por que nós estamos fazendo isso? Porque funciona. E a Bradit não podia ser diferente. A Bradit é o grande parceiro da Toyota, porque ela faz realmente esse link muito forte entre a rede e a montadora. E quando eles colocaram executivos, isso já tem pelo menos uns 20 anos, eu acho. Tem executivo mesmo. Tocando diversas áreas. O Paulo César. O PC. O PC hoje é a cara da Bradit lá. Então, é um querido que está lá há muitos anos, já trabalhou na Toyota, já trabalhou como vendedor de venda diretas. Quando eu entrei na Toyota, ele era um dos vendedores da rede. Ele trabalhava no grupo... Eu conheço ele a vida inteira como a Bradit. Ele trabalhou na Rodobens e ele é um profissional fantástico. Incrível, né? Incrível. E aí ele foi convidado para trabalhar na Bradit já, eu acho que tem mais uns 15 anos, pelo menos. 10 anos, pelo menos. Não, tem uns 15, eu acho. E aí ele colocou realmente a Bradit hoje a cara do PC, do Paulo. Muito legal. Muito legal. E esse papel importante, né, de estruturar os comitês. Então nós temos comitês importantes. Hoje nós temos um comitê de crise, de retenção, exatamente por falar sobre Porto Feliz, para realmente diminuir os problemas de ruídos na comunicação. Então nós falamos direto com a rede. Recentemente o presidente entrou, o diretor comercial, que é o José Ricardo, entrou para falar com toda a rede sobre Porto Feliz. É muito legal. Muito legal. E a gente está desenvolvendo um programa de usados, né? Que eu até falei naquela noite, né, que é interessante, que às vezes alguns males vêm para bem, né? Esse momento de crise, de momento de dor, faz a gente se esforçar mais, né, para achar soluções, e às vezes tem gente que não está operando tão bem, o veículo usado, e nesse momento, entre aspas, de escassez de produto zero, né, tem que se virar para isso e trabalhar um pouco melhor do que trabalhava hoje. Exato. Nesse processo de melhoria contínua. Né? A gente começou, por exemplo, veículo usado certificado. Ninguém falava sobre o que é isso, certificado, como vai ganhar mais. Aí a gente começou a fazer pilotos e mostrar para ele, olha, tá vendo o veículo certificado? Ele tem um giro maior, ele tem uma margem melhor. Então, por que não fazer um certificado? Ele tem um custo? Tem, mas ele compensa como negócio. O veículo certificado, para mim, assim, nenhuma montadora, Toyota é uma das exceções, mas conseguiu, nos últimos 20, 25 anos, montar um programa de certificados. Né? E tem vários motivos para isso, não é só um. Né? Tem uma situação até de contexto macroeconômico, do Brasil mesmo, que não facilita. Né? Eu acho que a Toyota está num caminho excepcional. Né? Eu fiz até na BX uma palestra só sobre certificados, etc. E comparando o Brasil com o resto do mundo, porque os Estados Unidos vendeu quase 3 milhões, Europa 2,5, né, de certificados no ano passado. Então você tinha que ter 3 categorias de carro: novo, certificado e seminovo. Exato. E o certificado está no meio dos dois. Ele é quase um zero. Exato. E é melhor que o seminovo. Exato. Né? Aí falta um financiamento específico, falta um fluxo grande para ter volume, porque se não tem volume, não tem o que vender, também não adianta ter. Exato. Né? Então, criar esses mecanismos todos, e demora, não é simples. Demora. E precisa entender. Exato. Assim, como é que eu transformo essa indústria? Exato.
E a Toyota tem muita... A gente chega assim, pô, o nosso carro é o que tem menos depreciação. Então a gente tá com a faca e o queijo na mão, por que a gente não monta um programa? E esses 10 anos atrás que nós levamos essa turma para o Japão, isso ficou muito evidente, Caporal. Eles ficaram muito, falaram, que coisa maluca. E os carros que não eram tão bons, fazíamos leilões eletrônicos, já naquela época nós fomos visitar, então era uma coisa muito grande, é uma coisa muito grande lá no Japão, essa questão do usados. E usado, quando os concessionários percebem que ele é o início... O mercado é um mercado de troca. Ele é o início, aí a ficha cai... Hoje no Brasil, principalmente... o primeiro carro hoje é um seminovo. Exatamente. Não tem como ser um outro tipo hoje. Exatamente. Né? E algumas capitais, então, que precisam de um carro blindado, mais ainda, né? Uhum. Você vai comprar para o teu filho, para tua filha, às vezes um carro seminovo blindado. Exato. Né? E esse mercado de troca que a gente tem é fundamental. Quer dizer, se eu quero vender mais zero, eu preciso trabalhar mais no seminovo. Senão eu não vou vender o zero. Exato. Né? E precisa ser agressivo também, não? Porque se você, como eu falei... eu pago FIP menos 20, FIP menos 25. Não é, a métrica não é essa. Se você tem a cabeça que cada usado é um usado, não, vamos ver. O seu carro está assim, o seu está assim. Não, quando o concessionário... E faz uma avaliação decente. Exato. Quando o concessionário diz assim, bati nas canelas desse cara, não sei o que. Eu falei, ele está dando um chute nele mesmo. Exatamente. Exato. É um tiro no pé, né? É um tiro no Porque pé. assim... você tem que manter o cara com você. Exato. Você tem que pagar um pouquinho mais, que você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Exato. Né? Porque o cliente fala assim, mas se nem o concessionário valoriza a marca, como vai ser isso? Exato. E aí ele tem essa facilidade, se ele tem um Toyota, de vender para quem quiser. Exato. O lojista está de olho nesse Toyota, nesse carro, está todo mundo de olho nesse carro. Exato. Para mim, usado é fantástico. É um negócio que, graças a Deus, a Toyota hoje, o trade-in seguramente é muito mais do que 40%. E quando nós começamos o trade-in, a gente tinha muito orgulho de falar, o trade-in é 20, 25%, tá tudo certo. Não, hoje é muito mais de 40%. Exato. E pode ir mais do que isso. Sempre. Né? E pode ir mais. Mas assim, lá atrás, Caporal, era 20%. Mas é que o usado era um mal necessário, cara, mundial. É que nem o Peru. É igual o Peru. Já foi Peru. México é assim também. É engraçado quando a gente chega no Peru, a gente olha exatamente isso. Nossa, aqui parece o Brasil dos anos 70. Exato. É incrível isso, é incrível isso. Nós somos um mercado de concessionária mais maduro, distribuição de veículos. Muito mais maduro que as América fábricas aqui, inclusive. Não? Exato, mas é diferente, por exemplo, do mercado muito mais maduro que os Estados Unidos. Outra coisa. Muito interessante. Mas me diz uma coisa, o Vladimir vai se aposentar na Toyota? O Vladimir não vai se aposentar na Toyota, mas é muito interessante isso. Né? Porque assim, né? Cada vez mais. A gente chega num ponto da carreira que ciclos vão se fechando e todos os ciclos se fecham. Todas as pessoas chegam num momento da carreira e falam assim, bom, qual que é o meu próximo passo? Qual vai ser a minha segunda curva? Né? Eu tô lendo um livro que está falando muito sobre isso. A primeira curva é esse executivo, você dá sucesso, você é querido, as pessoas querem falar com você. E a segunda curva, como você pega toda essa bagagem que você aprendeu, que você acumulou e começa a utilizar para outras coisas, né? Devolvendo. Como que você faz isso? Porque esse passo da primeira curva para a segunda curva, ele é importante, porque normalmente os executivos se sentem frustrados, porque sai de uma posição alta e depois vai para uma posição de conselho, por exemplo. Ou de consultoria. Ou de consultoria. Então, o que eu imagino para mim é assim, eu devo ir para um conselho, eu devo fazer mentoria. Eu já estou fazendo mentoria hoje pro bônus para algumas pessoas que me pedem. Porque eu acho que isso é uma das contribuições que eu posso fazer. Perfeito. Eu não vou ganhar dinheiro com isso, mas eu vou ajudar. Se eu ajudar um ser humano a ser melhor na vida dele, na carreira dele... Já sai recompensado. Eu já saio recompensado. É muito legal isso. Eu acho que essa segunda via vai ser bacana. Então, me aposentar na Toyota, talvez legalmente, mas parar de trabalhar, Caporal, eu não vou parar. Isso não. Mas eu estava conversando com um ex-executivo da Toyota, hoje de manhã, inclusive... que ele mandou mensagem para mim e falou assim, Caporal, completo hoje 60 anos. E ninguém quer contratar velhinho mais. Né? Eu falei para ele, mas eu acho estranho isso, assim, porque justamente nos dias de hoje,
o velho de 60 anos não é igual o velho de 40, né? Não é igual o velho de 60 anos atrás, ele teria 40 anos hoje, sei lá, alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, ele tem muita coisa para devolver, você tem uma experiência que ninguém tem. Exato. Né? Mas ele falou, olha, nenhuma montadora, na época, hoje ele já tem a consultoria dele e tal, mas quando eu procurei, ninguém quis me contratar porque eu era velho. Eu acho que isso mudou, você não acha? Eu acho que isso está mudando. Porque eu quero criar esperança para mim mesmo, tá? Um dia arrumar um emprego, tenho 65, né? Quem sabe com 70 alguém me contrata. Não é difícil. Eu acho que depende muito mais de nós, da nossa cabeça, de como nós levamos a vida, como nós encaramos tudo isso, essa passagem da primeira para a segunda. Como você encara isso? Eu vou completar 60 anos agora em dezembro, então como que vai ser isso? Eu acho que depende muito mais de nós. E eu acho que o mercado está olhando um pouco mais, porque as novas gerações também são diferentes das nossas gerações. E acho que cabe à nossa geração um pouco, o pessoal que tem 40 a mais, fazer essa transição bem feita, né? Até para a inteligência artificial, eu acredito, eu uso bastante e estou desenvolvendo algumas tecnologias baseadas nisso, que o nosso repertório para fazer prompt é muito maior. Eu vejo em relação aos meus filhos, por exemplo. Porque a tua experiência de vida é muito maior. Eu consigo enxergar o cenário de outra forma, criar esse cenário, né, preparar tudo para poder a inteligência trabalhar. Exato, né? Exato. E eu acho que as pessoas, eu falei isso muito na Toyota, né? A educação, a renovação e voltar para os bancos de universidade, não para você fazer 5, 6 anos de diploma, não é isso, mas reciclagem é muito importante. Eu fiz um curso na IBGC pensando no meu futuro, posso ser aí um conselheiro, e o curso me surpreendeu, Caporal. Como foi interessante você tocar em vários assuntos da governança e você realmente reciclar e falar assim, uau, inteligência artificial é uma delas, futuro, como vai ser o futuro da governança. Então, como são as empresas hoje, como que elas estão estruturadas em conselhos consultivos ou não, enfim. Foi um banho, eu falei para a Toyota, todos os diretores da empresa deveriam ter um curso parecido com esse. Por quê? Porque isso realmente abre... Você fez da Fundação do Cabral? Fiz no IBGC. O que é no IBGC? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tá, eu vi esse também. Esse é muito bom, esse é muito bom. Eles são muito profissionais, são muito bons. Que legal. E esse curso foi muito bom. E depois eu fiz um também no INSPER, 3 semanas atrás, de inteligência artificial, queria entender, aí eu mergulhei um pouco mais em inteligência artificial, foram 4 dias, o dia todo. Fiz com meu filho também começou a empreender. Eu costumo dizer assim, quando eu sempre consigo ensinar alguma coisa para meus filhos, eu me sinto vitorioso. Principalmente na área de tecnologia, né? Que eu mostro para eles, não dá para fazer assim, ó. Eles falam assim, nossa... Eu falei, então... Alguma coisa, eu sei que o filho até tem conflito de geração, sempre acha que o pai, poxa, tá ultrapassado, tá não sei o quê. Então sempre que eu consigo mostrar alguma coisinha melhor para eles, eu fico feliz. Falo assim, tá vendo? Tá vendo? É porque o mundo, ele tá girando muito rápido, né? Então, se você, por isso que eu insisto que as pessoas deveriam procurar se atualizar, estudar, para realmente estar mais atualizados. Porque se você fica com a tua faculdade, com o teu pós-graduação... E repetindo a mesma coisa... Você perde, né? Exato, você perde. Você fica no teu mundinho, na tua bolha, exato. Né? E aí as novas gerações não te dão crédito. Não te dão crédito. Então, quando você fala, não me preparei, eu dou um prompt melhor, eu tenho ideias, eu tenho insights, e aí as novas gerações falam, uau, que bacana, que legal. Que legal, que legal. Meu, muito obrigado. Imagina. Sensacional ter você aqui. Tem um presente para você. Obrigado. Aqui da Alto Magar, um vinhozinho italiano para você aproveitar, que ainda tá frio. Tomar obrigado. Vinho tinto. Eu sou apaixonado por vinho. Muito obrigado. Que é isso. Muito obrigado, viu? Vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar. Beleza. Obrigado.